Jorge Murad Loredo nasceu no Rio de Janeiro em 7 de maio de 1925 e, ao longo de sua vida, se tornou um dos humoristas mais queridos da televisão brasileira. Seu personagem mais famoso, Zé Bonitinho, atravessou gerações com seu jeito exagerado, seu charme cômico e sua caricatura do galanteador que acreditava ser irresistível. No entanto, por trás do humor que arrancou tantas gargalhadas, existia um artista que enfrentou dificuldades pessoais, problemas de saúde e uma vida marcada por uma luta silenciosa que se estendeu até seus últimos dias. Para entender sua morte, é fundamental compreender o percurso de Jorge Loredo, sua trajetória, o desgaste físico acumulado ao longo dos anos e como sua saúde foi se complicando progressivamente. O começo da vida e o surgimento de um ícone do humor. Antes de se tornar ator, Jorge Loredo teve uma vida muito diferente do universo artístico. Ele estudou direito, formou-se advogado e chegou a atuar profissionalmente nessa área. Porém, desde cedo, demonstrava um talento natural para o humor e para observar tipos sociais, algo que mais tarde se tornaria sua marca registrada. Sua entrada na televisão aconteceu em uma época em que a comédia brasileira começava a ganhar força com programas de auditório, esquetes e humor de improviso. Foi nesse ambiente que ele criou o personagem que mudaria sua vida, Zé Bonitinho, o perigote das mulheres. Com sua voz afetada, o cabelo impecável, os óculos extravagantes e o andar característicos, Zé Bonitinho conquistou plateias por décadas. O humor leve, ingênuo e ao mesmo tempo crítico marcou profundamente o imaginário popular. A vida por trás das câmeras. Apesar do sucesso, a vida pessoal de Jorge Loredo não era tão fácil quanto aparentava. Desde jovem, ele enfrentava problemas de saúde, principalmente ligados à respiração e à mobilidade. Loredo sofreu com bronquite crônica, dificuldades respiratórias frequentes e, com o tempo, desenvolveu uma série de complicações pulmonares que se agravaram progressivamente. A idade avançada e o esforço físico para interpretar um personagem tão intenso começaram a pesar. Mesmo assim, Loredo continuou ativo na televisão enquanto conseguiu, pois sempre repetia em entrevistas que atuar era o que o mantinha vivo. O agravamento da saúde e os últimos anos. Nos últimos anos antes de sua morte, Jorge Loredo começou a aparecer com menos frequência na TV. O público notou sua dificuldade para caminhar, falar e respirar. Ele já não tinha o vigor de antigamente e, nos bastidores, sabia-se que sua saúde se encontrava bastante fragilizada. Ele enfrentava enfisema pulmonar, uma doença grave e progressiva causada pela destruição dos alvéolos dos pulmões. Além disso, convivia com insuficiência cardíaca, condição que faz o coração perder a capacidade de bombear sangue adequadamente. Essa combinação tornava qualquer atividade simples extremamente cansativa. Por diversas vezes, Loredo precisou ser internado para tratar infecções, crises respiratórias e complicações cardíacas. Nos anos finais, dependia de acompanhamento médico constante e tinha sua rotina limitada quase inteiramente a tratamento e repouso. A internação final. No início de 2015, sua saúde deteriorou-se ainda mais rapidamente. Jorge Loredo foi internado no Hospital São Lucas, no Rio de Janeiro, após apresentar uma piora acentuada em sua capacidade respiratória. A equipe médica logo constatou que seu estado era extremamente delicado, e ele passou a ser acompanhado em uma unidade especial, recebendo cuidados intensivos. Durante os dias em que permaneceu internado, Loredo era monitorado para evitar falência respiratória. Ele já se encontrava muito debilitado e, segundo relatos de familiares, estava consciente de que sua luta chegava ao fim. Apesar disso, manteve sua serenidade e procurou confortar a família. A medicação era forte, o suporte respiratório era contínuo, e o corpo já não respondia como antes. O enfisema avançado comprometia gravemente os pulmões, enquanto o coração, enfraquecido, lutava para manter as funções vitais. A morte de Jorge Loredo. No dia 26 de março de 2015, por volta da manhã, Jorge Loredo não resistiu às complicações de seu quadro clínico. O humorista faleceu aos 89 anos, vítima de problemas pulmonares e cardíacos associados ao enfisema pulmonar progressivo. A notícia abalou fãs em todo o Brasil, especialmente aqueles que cresceram assistindo à escolinha do professor Raimundo e demais programas em que o Zé Bonitinho se destacava. A imprensa repercutiu amplamente sua morte, ressaltando não apenas o artista, mas o ser humano sensível, humilde e dedicado ao humor. O funeral e o adeus silencioso. A cerimônia de despedida foi marcada pela simplicidade, exatamente como a família e o próprio Loredo sempre preferiram. Amigos próximos, colegas de longa data, familiares e admiradores compareceram para prestar as últimas homenagens. Não houve extravagâncias, apenas palavras sinceras, lembranças emocionantes e o respeito por um homem que dedicou a vida à arte.
Alguns fãs, emocionados, levaram fotos antigas do Zé Bonitinho, cartazes e até objetos inspirados no personagem, como óculos exagerados e penteados estilizados. Esses gestos mostraram o impacto que Loredo teve na cultura popular. Muitas pessoas presentes comentaram que, mesmo sem perceber, cresceram ouvindo as frases marcantes do personagem, expressões que se tornaram parte do vocabulário brasileiro. A morte de Jorge Loredo não significou apenas o fim da vida de um artista, mas também marcou um momento de reflexão sobre o caminho do humor no Brasil. Assim que a notícia se espalhou, jornalistas, atores e estudiosos começaram a revisitar sua obra para entender a dimensão de sua contribuição. Era como se, de repente, o país percebesse que havia perdido uma das últimas grandes referências de uma geração que moldou a identidade da comédia televisiva. Logo após a divulgação do falecimento, emissoras de TV reorganizaram suas programações para homenageá-lo. Trechos antigos da Escolinha do Professor Raimundo, quadros de programas de auditório e participações especiais feitas ao longo das décadas ganharam espaço na telinha. Muitas pessoas mais jovens, que talvez não conhecessem profundamente, tiveram a oportunidade de descobrir a força expressiva e a singularidade do ator. Isso despertou um novo interesse por sua carreira, impulsionando pesquisas, reportagens e retrospectivas. O clima entre amigos e colegas de profissão. Nos bastidores, a comoção foi ainda mais intensa. Atores que conviveram com Loredo relatavam que ele era alguém extremamente disciplinado, que levava seu trabalho com seriedade e dedicação. Mesmo com dificuldades físicas, jamais chegava atrasado às gravações e se preparava cuidadosamente antes de interpretar Zé Bonitinho. Muitos colegas confessaram que ele era um dos humoristas mais técnicos que já conheceram, um verdadeiro artesão do riso. Alguns artistas relataram memórias emocionantes. Contavam que, apesar de discreto e reservado fora das câmeras, Loredo tinha um senso de humor refinado quando estava entre amigos. O contraste entre sua personalidade calma e o exagero do personagem divertia quem convivia com ele. Para muitos, ele era uma referência não só profissional, mas humana, humilde, gentil e tolerante, um artista que nunca se deixou iludir pela fama. A repercussão cultural e histórica. Com a ida de Jorge Loredo, estudiosos da comunicação e da arte passaram a discutir seu papel na evolução da comédia nacional. Alguns destacaram que Zé Bonitinho extrapolou o humor simples e se tornou um retrato satírico do galã que existia nos antigos programas de auditório. Outros enfatizaram o detalhismo na composição do personagem, o modo de caminhar, o tom de voz, o figurino, os trejeitos e a postura corporal. Também se falou muito sobre como Loredo conseguia equilibrar humor físico com humor verbal, sempre de maneira limpa e acessível para toda a família. Seus bordões permaneceram vivos, repetidos em imitações, programas humorísticos e até propagandas ao longo das décadas. Essa permanência, segundo especialistas, é o que transforma um personagem cômico em um ícone cultural. Além disso, críticos destacaram sua habilidade de atuar com economia de movimentos, algo que se intensificou com seus problemas de saúde. Mesmo quando já não tinha plenitude física, Loredo conseguia extrair risos com pequenos gestos, olhares calculados e pausas bem colocadas. Era um humorista consciente de suas limitações, mas também profundamente criativo para contorná-las. Um artista que influenciou gerações. Nas redes sociais, diversos humoristas contemporâneos revelaram que Jorge Loredo foi uma de suas primeiras inspirações. Alguns contaram que, ainda na infância, imitavam Zé Bonitinho para divertir a família. Outros recordaram que, ao assistir às reprises da Escolinha, ficavam fascinados com a precisão do ator em construir um personagem tão completo. A indústria do humor reconheceu publicamente que Loredo foi responsável por abrir portas e criar padrões que influenciaram gerações posteriores. Seu humor nunca precisou de polêmicas ou exageros vulgares para arrancar risadas. Era força do talento puro, da caricatura bem construída e da inteligência cômica. As últimas memórias e a preservação de sua obra. Após sua morte, várias instituições culturais passaram a reunir gravações antigas, entrevistas, figurinos e materiais relacionados ao personagem. Houve interesse de museus e acervos televisivos em preservar esses registros para que o público do futuro pudesse conhecer sua importância. Especialmente entre os colecionadores de material televisivo, surgiu um movimento para digitalizar gravações raras, algumas que nunca foram reprisadas. Isso ajudou a recuperar momentos esquecidos de sua carreira, revelando a amplitude de sua atuação além do Zé Bonitinho, já que Loredo interpretou outros personagens, fez participações em programas e até atuou em produções mais sérias. O significado emocional de sua partida para o Brasil. A morte de Jorge Loredo deixou uma lacuna não apenas no humor, mas no coração de muitos brasileiros. Ele fazia parte da memória afetiva de várias gerações,
desde os que viram suas primeiras aparições nos anos 1960 até aqueles que o conheceram pela escolinha do professor Raimundo nos anos 1990. Para muitos, sua partida simbolizou o adeus definitivo a uma fase da televisão que não volta mais, uma era mais simples, espontânea e carismática. Sua ausência reforçou a sensação de que certos artistas têm um brilho único, uma luz que, quando se apaga, deixa o mundo um pouco mais vazio. Um legado que não será esquecido. Mesmo após sua morte, o nome de Jorge Loredo permanece vivo sempre que alguém repete um bordão, reproduz seu jeito de andar ou faz referência ao lendário perigote das mulheres. O personagem que ele criou, com tanto amor e dedicação, continua sendo lembrado e celebrado. Loredo não deixou apenas risadas, mas um exemplo de perseverança. Ele atuou até onde seu corpo permitiu, enfrentou problemas graves de saúde sem perder o espírito artístico e dedicou cada segundo de sua carreira a entregar o melhor ao público. Seu legado não é apenas cômico, mas também humano. Deixe seu like para mais conteúdos como esse. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Comente, qual lembrança você tem do Zé Bonitinho?